Eu sou de um tempo em que a gente orava, os mais antigos devem saber disso. Quando o pregador ele ia receber a oração por iluminação porque a palavra já é inspirada por Deus. Iluminação para a gente ter entendimento e para que essa palavra ilumine aqueles que vão ouvir. A gente orava pedindo a Deus, dizendo assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Quantos de vocês já fizeram isso em algum momento? Aqueles que fazem sempre, e aqueles que vez ou outra diz: Senhor, fala comigo. É importante que a gente ouça e escute com o coração a palavra de Deus. Nós estamos no mês que para mim é um dos meses mais belos. Durante todos os 20 anos de ministério, eu sempre celebrei o mês de maio com o tema o mês da família. E desde que cheguei aqui, vocês são testemunhas oculares que todos os meses de maio, cada ano que estou com vocês, a gente enfatiza em todos os eventos, atividades, programações sobre essa temática como o mês da família. É o mês que tem o Dia das Mães, é o mês que nós, antigamente, porque hoje nós estamos ainda vivendo nessa pandemia, e muitos deixavam para casar no mês de maio, porque o mês de maio era o mês das noivas. E a gente fica feliz em poder saber que esse mês é um mês alegre, um mês feliz, um mês que a gente pode falar para as famílias. E você que é família, que está aqui, essa palavra é para o seu coração. Essa palavra é para o meu coração também. Eu quero compartilhar com vocês um texto lá em Filipenses, capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, apenas o verso 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor. Desenvolvam a salvação com temor e tremor. Presta muita atenção, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Há um engano muito grande você pensar que pelo fato de você ter dito: sim, eu sei que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, eu estou salvo. Isso é um engano. Assim como muitos que dizem pelo fato de estarem numa igreja já estão salvos. Preste muita atenção, porque essa palavra é para a família, é para os pais, para as mães, para os filhos. Nós precisamos cultivar e preservar a salvação de Jesus. Nós precisamos manter nosso foco no entendimento e na compreensão do que seja a salvação. Está em desuso as pregações e ministrações onde a gente não ouve mais falar sobre salvação. Não se fala mais sobre ira e sobre pecado. Talvez compreender que Deus ama a todos e todos estão salvos e ponto, porque o amor de Deus é incondicional. As coisas não é bem assim. E se você tem uma família, se você tem um pai, uma mãe que está desviado, que não está na igreja, você que é mãe, você que é pai, que tem um filho, uma filha que está desviado da igreja, está desviado dos caminhos do Senhor, que se diga de passagem, você precisa entender que você tem que ser a voz profética. Você tem que falar da salvação. Nós estamos sendo ofendidos o tempo todo pelas atitudes e pelos comportamentos mundanos, onde estão dilacerando os casamentos, onde estão dilacerando as famílias e estão dilacerando os princípios da palavra do Senhor. E nós nos anulamos quando nos omitimos de falar de Jesus. Nós estamos nos anulando quando deixamos de falar da salvação. Que cada um cuide da sua vida cristã, que cada um cresça espiritualmente, que cada um desenvolva a sua espiritualidade, que cada um se aproxime mais de Deus.
Quando você deixa de falar de Jesus, quando você deixa de falar da salvação para quem você ama, e se é a tua família, se você está deixando de falar da salvação, você está deixando o mundo falar das coisas que o mundo quer enganosamente trazer para o coração de cada um deles. E quem mais se aproveita disso é o diabo, é o nosso adversário. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não dorme no ponto, ele não brinca. Ele está o tempo todo procurando brechas para destruir a família, para destruir a casa, para desviar os nossos filhos. E muitas vezes, me perdoe, nós somos coniventes, porque deixamos de falar de Jesus, deixamos de falar dos valores, dos princípios, deixamos de pregar a salvação em nosso lar, em nossa casa, para a vida dos nossos filhos, para os cônjuges. Nós estamos dando brecha, porque nós estamos cada dia nos acostumando com aquilo que está se tornando relativo. Tanto faz, já cresceu, e quando é criança, é porque é criança ainda. Não, ensina teu filho, a palavra é criança no caminho que deve andar. Se teu filho já é um homem, uma mulher, você talvez não tenha mais autoridade sobre a vida dele, no que ele deve escolher para a vida dele, mas você tem autoridade legítima em nome de Jesus para falar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida. E nós não podemos abrir mão desses ensinos da palavra, principalmente se precisamos corrigir erros, reparar atitudes que enganam o coração daquele que se tornou tolo diante da adversidade de um mundo que apresenta tantos caminhos, tantas situações. Ainda que para você não tenha mais jeito, a última palavra vem do Senhor, e o Senhor é aquele que transforma a vida de qualquer pessoa. Não abra mão da oração que ora para abençoar a vida dos casamentos, a vida dos filhos, para corrigir e reparar os caminhos daqueles que estão vivendo de forma direta, indiretamente, fora dos caminhos de Jesus. É o nosso dever que vocês desenvolvam a salvação com tremor e temor. A primeira palavra de ordem que eu encontro, criando uma escala ascendente, é que nós precisamos compreender o novo nascimento, é entender que nós somos homens e mulheres levados à compreensão que nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, e para a glória de Deus viveremos em Espírito e em verdade, porque importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. E essa pregação do novo nascimento deve estar tão legítima quanto qualquer artigo da lei neste país ou qualquer país no mundo. Nós temos a legítima intenção de deixar bem claro e estabelecer que quem está em Cristo, nova criatura é. E essa pregação não deve sair de moda. Nós devemos pregar, devemos ensinar, devemos advertir, devemos declarar, conclamar em nosso lar, em nossa casa, para todos aqueles que vivem entre nós, que Jesus Cristo é o Senhor da vida. E o novo nascimento representa ser uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É novidade de vida. Essa é a herança que eu quero dar para as minhas filhas. Essa é a herança que você, que é pai, que é mãe, devem deixar para os seus filhos. E os filhos que estão na igreja, que não têm os seus pais, essa deve ser a herança que você deve deixar para eles em todo e qualquer momento da vida de vocês. Que Jesus Cristo veio trazer novidade de vida. E o novo nascimento existe, e ele está entre nós. Quando nós recebemos pela graça de Deus a presença de Jesus, nós fomos moldados segundo a vontade eterna de Deus. Porque o novo nascimento nos dá um encontro com Deus, nos traz uma vida transformada. Aquele que está em Jesus não pode viver e fazer as mesmas coisas como vivia e como fazia no passado, porque muitas vezes o nosso passado foi marcado por armadilhas.
E muitos voltaram a cair em armadilhas. E o diabo, me perdoe, não gosto de falar do diabo, mas ele tem se aproveitado muito disso, porque ele é sagaz, ele é criminoso, ele veio para matar, ele veio para destruir. E no nosso Código Penal a gente bem sabe o que é um criminoso: é aquele que está tirando a vida de milhares e milhares de pessoas desse mundo. E assim é o nosso adversário. A segunda palavra de ordem para desenvolver a salvação com temor e tremor é entender o que de fato é conversão. A palavra conversão por si própria está dizendo, é você converter algo. Se você está convencido da novidade de vida, do novo nascimento, significa dizer que você compreendeu a conversão. Você converteu valores da sua vida que você achava que eram produtivos, eram bons, mas estava trazendo para você prejuízo, levando você à ruína, e agora você percebe que essa conversão traz novos valores, novos princípios. Significa dizer que você agora foi convencido da verdade. E a conversão leva a todos nós a crer na libertação. Conhecereis o que? A verdade, e a verdade vos libertará. Quem está convertido está liberto. Quem recebeu a libertação compreende que é um novo, nasceu de novo, um novo nascimento. Portanto, uma coisa está ligada à outra. A conversão é uma mudança de direção também. Quando nós estamos convencidos, quando nós nos convertemos, nós estamos dizendo que nós estamos agora em uma nova direção. Se antes eu fazia aquilo que me desviava de Deus, agora eu estou numa nova direção. Eu vou viver para que Deus me conduza, eu vou viver para que Deus direcione a minha vida, para que eu seja dirigido extremamente pela vontade de Deus. Antes eu estava voltado para o mundo e de costas para Deus. Agora, com a conversão, é o contrário. Eu estou de costas para o mundo e estou de frente para Deus, porque Deus é a minha direção. E isso deve ser ensinado, pregado em nossos lares, em nossas casas. Para todos aqueles que vocês identificar que estão com seus caminhos de costas para Deus, que você não deixe de falar da salvação. Porque enquanto você deixa de falar da salvação, há alguém que é criminoso, que está desviando e maltratando o caminho daquele que a gente mais ama, que pode ser o teu ente querido, aquele que você ora por ele e você espera apenas o milagre da oração. Você deixou de fazer como os profetas faziam. Eu não sou boiadeiro, nem filho de boiadeiro, nem sou profeta. Eu vim do campo para dar o meu recado, disse o profeta Amós. E ali ele denuncia o que está errado. A outra palavra de ordem chama-se santidade, santificação. João 17:17. A santificação é uma busca constante para fazermos a vontade de Deus. O novo nascido, aquele que nasceu de novo, aquele que foi convertido, agora ele procura fazer a vontade de Deus. Se você conhece alguém que diz que é cristão, é crente, que não busca fazer a vontade de Deus, ele não se interessa em ser santo. Ele não tem a preocupação em viver a santidade, mas fala em nome de Deus, talvez cante em nome de Deus, fala bonito, prega bonito, ensina bonito, mas não pratica nada do que é bonito. Está fazendo tudo ao contrário e permanece dando as costas para Deus. A santificação é uma busca de um sentimento que nos leva ao prazer de viver com Deus e fazer e cumprir a sua vontade, e agora dizer não, dar as costas para o pecado. A santificação é de fato aquilo que está ligado diretamente à vontade de Deus e contraria diretamente a vontade do pecado. E eu nem preciso pregar nessa noite sobre o pecado, porque todos vocês, assim como eu, bem sabemos que o salário do pecado é... O pecado ele não parece nem aparece como algo bonito, ele vem como algo feio, horrível. Não, pelo contrário, pastor, o pecado ele vem com a capa de algo muito bom, muito belo, muito bonito para atrair a presa, e de repente aquele que cai no pecado
experimenta o salário do pecado, que é a morte. Quarta palavra de ordem nesse texto, meus queridos irmãos e irmãs. Se nós queremos desenvolver a salvação com temor e tremor, nós precisamos entender a nossa missão. Olha para mim. Qual é a tua missão? Você já parou para pensar qual é a sua missão? Talvez muitos achem que fazer missão seja uma missão transcultural. Que é isso, pastor? Uma missão fora da nossa cultura, em outro país, em outro continente. Por isso, missão transcultural, está além das nossas barreiras geográficas. E muitos dizem que querem pregar, por exemplo, na África. Nada disso é ruim, é maravilhoso, é lindo para quem tem essa vocação. Mas talvez a tua principal missão começa dentro de casa. Não foi fácil para Jesus encontrar reconhecimento, e essa palavra é para mim, é para você, dentro de casa. Muitas vezes os nossos não estão aceitando nem o nosso testemunho, porque o nosso testemunho incomoda, sim ou não? Quando nós propagamos e pregamos e defendemos a verdade incomoda muita gente. Lá vem ele com esse jeito de santo, de tão reto. A verdade sempre incomodou. Talvez a sua missão é falar de Jesus em teu lar, na tua casa. É pregar Jesus, é dizer que Ele é Salvador. É falar que o pecado é o oposto daquilo que é a santidade. Falar que aquele caminho que leva o mal está completamente corrompendo e comprometendo aquela pessoa a se distanciar das costas para Deus. Talvez a tua missão seja dizer que Jesus Cristo é o Senhor da vida, que Jesus é o Senhor, Ele é aquele que nós cremos para a glória de Deus, que viveremos eternamente, porque o nosso galardão pela fé, que um dia estaremos na sua presença, porque receberemos a coroa da verdade. Sedes fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Seremos coroados pela graça de Deus. Talvez você precise dizer para a tua família, para os teus filhos, para os teus pais, que Jesus é maravilhoso, que ninguém abra mão de ser cristão, porque vale a pena perseverar, vale a pena continuar seguindo os passos do Mestre, vale a pena continuar todos os dias crendo que Jesus Cristo é o Senhor da vida. Portanto, se convertam, aceitem a mudança de vida como uma oportunidade que Deus nos dá para viver o novo nascimento, porque o novo nascimento significa dizer viver e para sempre estar na presença de Deus. E isso é ruim ou isso é bom? Isso é maravilhoso, porque ao contrário disso, é o caminho que leva ao mal, é o caminho que leva ao pecado. E a nossa missão é dar continuidade a essa escala ascendente, de que nós precisamos desenvolver com temor e tremor a salvação no meio dos nossos entes queridos, e sermos exemplos, darmos testemunha fiel de que, de fato, nós fomos e seremos transformados segundo a vontade de Deus. E não vamos abrir mão de ensinar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Se você fizer isso, você vai entender que você está cumprindo a sua missão. E essa missão deve ser para nós a maior percepção do entendimento de que Deus é Senhor da nossa vida. John Wesley, grande pregador do avivamento, fundador da igreja wesleyana, a metodista, ele já dizia algo tão semelhante e necessário para que a gente compreenda que a nossa natureza não se restringe aos negócios dessa terra. Dizia ele: não temos outro negócio nesta terra a não ser de ganhar almas para Jesus, de falar do amor de Deus, de pregar e anunciar as boas novas. Todo trabalho não se resume necessariamente ao bom êxito do que fazemos, porque quando você trabalha, você apenas trabalha, mas quando você trabalha para o reino de Deus, você acumula pedras preciosas na sua coroa, porque você será recompensado pela maior riqueza e herança de vivermos eternamente e saber que nós cumprimos a nossa missão e que fomos fiéis até a morte, até o último dia, para que a gente possa dizer: combati o bom, agora eu encerrei a carreira, mas eu guardei o quê? A fé.
Que Deus nos ajude a caminhar para sempre compreender que o nosso Deus é maravilhoso. Vamos desenvolver a salvação com temor e com tremor. E vamos começar pelos nossos lares.